Qual é a causa da clarividência sonambúlica? E os espíritos respondem: já o dissemos, é a alma que vê. Então, eu vou jogar o comentário inicial dessa pergunta para meu companheiro e amigo Djalma. O que é que você diz aí, acrescenta mais nessa resposta dos espíritos, Djalma? Pois é, a visão no corpo, diz Kardec, ela está localizada. Os olhos, a audição, o paladar, o olfato. Mas no espírito, ele sente, vê e ouve por todo o seu ser. Por todo o seu ser. Né? O perispírito, ele tem essa sensibilidade. Mas, na verdade, como ele diz aqui, é a alma quem vê. Não é o corpo quem vê, a alma é quem define. O sonambulismo, ela emancipa o próprio espírito. E ele fala com conhecimento de causa. O próprio espírito que está encarnado. Não é? Então, a resposta deles aqui, já o dissemos, é a alma que vê. É a alma que vê. Né? Muitas vezes, eu lembrei aqui de uma história de num seminário. Um padre, ele se levantava durante a madrugada, um seminarista que ele fazia, era um padre, não era um seminarista, era um padre. Ele se levantava na madrugada e ia para a escrivaninha dele escrever. Aí escrevia exaustivamente. Os colegas se levantavam e botavam como se fosse um papel na frente do que ele estava escrevendo. E assim mesmo ele continuava escrevendo. Ele preparava todo o sermão do dia seguinte. Era sonâmbulo o padre. Ele se levantava e escrevia todo o texto que ia proferir. Os colegas ficavam observando aqui, às vezes ele de olhos fechados, escrevendo. E botavam até um papel assim na frente e ele continuava escrevendo, não interrompia. O sonambulismo é assim, uma emancipação da própria alma. Ela escreve, ela tem essa percepção. Era isso. Mirim, tem alguma coisa a acrescentar, Mirim? Não, perfeito, é exatamente isso. A explicação lógica é essa. Eu acho interessante o teor da pergunta, né? Qual é a causa da clarividência sonambúlica, né? Por que é que o sonâmbulo vê mais claro? Pelo menos eu penso assim, né? A gente vê, a gente aprende, a gente estuda, e é provado, né? Que todo dia, quando a gente dorme, a alma se emancipa, ou seja, ela sai do corpo e ela vai a locais de afinidade, locais de prazeres, locais que ela gosta de estar, amigo, seja onde for. Então, na clarividência do sonâmbulo, como bem frisou aí Djalma, sonambulismo é um estado de emancipação da alma mais acentuado. Então, por vezes, a alma, o espírito, vem e utiliza o próprio corpo para fazer alguma coisa. Alguém já deve saber, às vezes, um sonâmbulo está andando dentro de casa, anda a casa todinha com os olhos fechados, não faz como Djalma diz, não peita em nada, né, Djalma? E vai, faz coisas, tudinho, porque ali é o espírito que está vendo, o corpo está só o instrumento. Então, a causa da clarividência da alma é porque o espírito, ele se liberta, ele vê, a gente tem mais visão. E Djalma bem frisou aí, quando ele disse, a gente está limitado pelo corpo, por exemplo, pela audição, pela visão, pelo cheiro, pelo tato, pelo cérebro, né, Djalma? Pelo cérebro humano, né? A gente está limitado pelo cérebro humano. Porque o cérebro da gente encarnado é o cérebro físico, mas a alma tem um cérebro extrafísico. Então, muitas vezes, você vê, tem informação, tem revelações, tem perspectivas de futuro, a alma vê, a alma sente as vibrações, o ensinamento no âmbito da esfera da mente extrafísica. Quando ele volta para o corpo,
Aí ele tem pouco tempo, aí talvez 1 ou 2 minutos, com aquela lembrança e vai-se embora e não volta mais, depois você não sabe nem o que é que viu. Então, na estado de emancipação da clarividência sonambúlica, é por isso, é porque a alma tem consciência de tantas e tantas encarnações, a experiência que ele teve, tudo isso se manifesta na hora que você sai do corpo. A alma toma consciência, muito embora, quando ele retorna, a gente não lembra. Acontece muito comigo, às vezes, eu tenho sonho, inclusive, Djalma aí já importunei até Djalma aí de madrugada, eu acordando, que eu adotei um sistema de estar com o telefone do meu lado. Então, quando eu me acordo, aí eu vejo aquela lembrança todinha, eu pego o telefone, sabe, menino, vou gravando com a voz de som, né, Djalma? Gravando com a voz de som, e lá vai, e quando 2 minutos depois eu não sei mais, aí eu vou ouvir o que eu falei, aí é quando a gente se lembra, e começa a gravar, fixar a ideia no corpo físico, é quando a gente faz. Então, essa clarividência da alma é maior no estado sonâmbulo porque o espírito toma consciência de tudo, né, Djalma? Acho que é por aí, né? É assim mesmo, Mirim? Eu Exatamente. acredito que seja assim. É o que está dizendo aqui, né? É,